Olá, eu sou a professora Poliana Lira e nós estamos estudando juntos toxicologia, tá? Sendo uma delícia aí o nosso estudo, né? Vamos dar sequência, eu vou voltar falando um pouquinho sobre praguicidas, mas eu vou dar sequência, o meu objetivo aqui nesse bloco é já começar metais, tá bom? Lembrando que tudo isso a gente está estudando dentro do mundo, né, da toxicologia ambiental. Vamos lá, então. Os praguicidas. O que são esses praguicidas? Praguicidas são substâncias químicas utilizadas para o combate de pragas, né? Então, dentre as pragas, né, as principais pragas que a gente combate, tanto no nosso ambiente domiciliar, como também em empresas, na lavoura, né, na agricultura, nós temos aí o combate a pragas, né, ervas daninhas, qualquer tipo de praga mesmo, né, que vai atrapalhar o crescimento do cultivo que a gente está buscando, daquele vegetal que a gente está procurando cultivar. O que mais? Roedores, ratos, né, insetos também, fungos também são pragas que a gente precisa combater, que normalmente a gente pode acabar sofrendo alguma manifestação clínica em razão dessa ação, desse efeito praguicida. Porque o que a gente tem que lembrar é que o praguicida ele atua contra um organismo vivo, né? Seja um inseto, seja um fungo, seja, enfim, uma erva daninha, é uma bioquímica, né? Que está sendo combatida ali. Então, da mesma forma que interfere em reações bioquímicas no vegetal, no fungo, né? Nos insetos, também vai interferir no nosso organismo. A ideia é que os praguicidas eles sejam específicos ou seletivos para destruir as pragas, só que nem sempre a gente sabe que isso acontece. E acidentes, envenenamentos, crimes, né, ou tentativas mesmo de autoextermínio, que a gente chama, né, de suicídio, acabam por provocar intoxicações aí com essas substâncias químicas. E aí, como a gente está fazendo a toxicologia mapeada, né, não podia deixar de trazer aqui para você um resuminho, né, um resuminho tabulado, bem direcionado mesmo, listando quais são essas substâncias, alguma coisa, né, como pelo menos o centro ali do mecanismo de ação e uma outra observação sobre o tratamento, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui, primeira parte, né, do nosso estudo são os inseticidas. Então, como o próprio nome diz, né, os inseticidas são utilizados para combater os insetos. Nós temos aí 6 representantes de inseticidas. Nós temos organofosforados, nós temos os carbamatos, os piretroides, os organoclorados, a dietiltoluamida, que é um repelente, na verdade, né, principativo de um repelente, e os neonicotinoides. Então, aqui a gente fala de inseticidas, a gente fala de praguicidas, né, específicos para insetos, e de repelentes também. Então, repelente, a ideia do repelente é mais repelir mesmo, não necessariamente destruir, não necessariamente matar aquele inseto, mas não deixar que aquele inseto faça o pouso ali na pele, né, e acabe ali se alimentando do sangue, enfim, daquela pessoa, porque essa atitude, né, esse fato, acaba ocasionando doenças, né, os mosquitos, eles são vetores de doenças. Eu fico brincando que a Aedes aegypti, né? Aedes aegypti, a pronúncia correta, né? Aedes aegypti. Essa fêmea, ela é bastante empoderada, né? Ela eu não quero dizer revolucionária, não. Ela é empreendedora, acho que é a melhor palavra, porque ela começou ali sendo conhecida por ser vetor de uma doença, né, viral, no caso que era a dengue, e ela começou a distribuir outros tipos de vírus depois. Então a gente fala rindo, mas na verdade o mesmo mosquito ele é vetor de vários tipos de doenças, né? A gente tem zika vírus, chikungunya, enfim, todos sendo transmitidos através desses insetos. Então a importância dos repelentes, né? E aqui ele entra como praguicida, dietiltoluamida, é mais de repelir, de não deixar esse inseto trazer ali ser vetor, né, de alguma doença, tá? E aqui eu tenho algumas brincadeiras, eu adoro fazer isso porque quando a gente está estudando, né, a gente
já tá muito cansado, de repente é uma matéria mais difícil mesmo de lembrar, e aí lá na hora da prova você pode confundir um monte de coisa, né? Eu sempre falo que na hora da prova cai tudo misturado. Então você estudou lá o português, estudou o direito, estudou milhões de coisas, e aí de repente ele pergunta um detalhe de específicas que tá tão específico que você nunca vai lembrar. Então eu inventei um monte de brincadeira aqui, um monte de besteira, para tentar te ajudar a lembrar lá na hora da prova. Eu fico brincando que isso é magia, né? Agora parece besteira, mas na hora da prova, quando você se deparar com a questão, você precisar recuperar aquela informação, você fala, meu Deus, parece magia. Lembrei da besteira que a professora falou. Meu propósito é esse aqui, tá? Quando eu fizer a brincadeirinha, contar toda uma historinha para você, meu objetivo principal é que você realmente não esqueça a principal informação, principalmente para concursos, tá bom? Então vamos lá. Ó, organofosforados. Organofosforados. O que a gente precisa lembrar? Primeiro, organofosforados são os principais representantes de inseticidas para fins de prova de concurso, tá? Organofosforado é uma classe, então, de substância orgânica, né, como o próprio nome diz, que contém ali na sua composição também o elemento fósforo, tá? Então essa classificação de organofosforados, ela é mais ela leva mais em consideração o aspecto químico mesmo, né, do que o mecanismo de ação, tá bom? Porque se a gente fosse pensar no mecanismo de ação, a gente iria unir ali os organofosforados com os carbamatos, tá? Esses dois primeiros. Porque o mecanismo de ação desses dois primeiros é muito, muito parecido, se não o mesmo, tá? A gente diria que é o mesmo. A única coisa que vai diferenciar entre os dois mecanismos de ação dessas duas classes é o nível de estabilidade da ligação feita com a enzima. Professora, você está falando muito difícil, fala fácil, você prometeu que ia me ajudar a lembrar e falou que ia fazer magia, né, na hora da prova. Então vamos lá, vamos com calma. Ó, então, esses organofosforados, o que eu estou dizendo é que a classificação de organofosforados levou em conta mais a estrutura química do que o mecanismo de ação. Porque se fosse levar em consideração o mecanismo de ação, a gente poderia unir essas duas classes aqui, tá? Por quê? Porque tanto organofosforados como carbamatos agem igualmente, ó. Eles inibem a acetil e a butilcolinesterase. Acetil e a butilcolinesterase. Então, o mecanismo, ele é o mesmo. A única diferença é que essa inibição dessas enzimas, ela é feita de forma reversível em um e irreversível no outro, tá? Mas o mecanismo de ação é o mesmo. Ah, professor, então tem o mesmo mecanismo de ação, mas são classes diferentes? Sim, como eu disse, a classe, ela foi dividida em razão da estrutura química, tá? Desse praguicida. Então, esse aqui, por ser, número 1, né? Organofosforado, por ser uma molécula orgânica, contendo fósforo na sua estrutura, foi classificado assim. E foi esse organofosforado aqui, ó, que foi utilizado no envenenamento do espião russo. Eu gosto de trazer esses casos, né, que ganharam a mídia, a grande mídia, porque quando a gente está preparando para concurso, a gente sempre tem que estudar o conteúdo específico pensando que isso pode cair na discursiva. E aí, meu amigo, quando cai na discursiva, você precisa estar contextualizado, porque muitas bancas, poderia citar várias aqui, mas eu vou colocar uma representante bastante emblemática disso, a IADES, ela adora fazer isso, e Decano também gosta. Pegar atualidades e misturar com o conteúdo específico para elaborar uma baita de um específico. Então, por isso que eu vou colocando aqui, né, um ou outro caso que acabou caindo na mídia, tá bom? Então, os organofosforados foram os agentes tóxicos responsáveis pelo envenenamento do ex-espião russo, tá? Age, então, inibindo de forma irreversível acetil e butilcolinesterase, enquanto os carbamatos, o super conhecido como chumbinho, né? Os carbamatos, eles são um chumbinho, tá? Eles inibem também a acetilbutilcolinesterase, mas de forma reversível. Professora, mas isso na hora da prova, certeza que eu vou confundir. Não vai. Sabe por que não vai? Porque eu vou te pedir para associar uma coisa. Organofosforados começa com vogal ou consoante? Muito bem. Vogal, né? Tá bem em português. Então, vogal. Irreversível começa com vogal ou consoante? Muito bem. Vogal. Então, organofosforados irreversíveis, ambos começam com vogal. Você nunca mais vai esquecer que a ligação com acetilbutilcolinesterase irreversível, começa com vogal, é o organofosforado e não o carbamato. O carbamato começa com C. É vogal ou consoante? Consoante. Muito bem. Reversível começa com R. É vogal ou consoante? Consoante. Aê! Então, carbamato liga-se reversivelmente à
acetilbutilcolinesterase. Pronto, nunca mais vai esquecer isso daí, não vai confundir, a banca pode colocar do jeito que for, que isso daí você não erra mais. Combinado? Boa. Agora tem uma coisa, alguns autores não gostam de falar que essa ligação do organofosforado, ela é realmente irreversível. E tecnicamente, se a gente for olhar mesmo, a ligação química, ela não vai ser mesmo irreversível. Só que ela é tão estável que até acontecer a reversão dessa ligação, já deu tempo da enzima perder a sua vida útil, tá? Então, por isso que ela acaba sendo considerada irreversível, sim. Então, organofosforato começa com vogal, irreversível começa com vogal, carbamato começa com consoante, reversível começa com consoante, beleza? Informações valiosíssimas já no começo do bloco. Uma outra informação bastante importante sobre esse conteúdo é o tratamento. Sabe por quê? Porque o tratamento do envenenamento, ou melhor colocando, intoxicação por organofosforados e por carbamatos é a atropinação, é o uso da atropina. E eu preciso te falar uma coisa, 90%, eu não vou colocar 90% não para não ser muito radical, vou colocar 60%, 70%, a maioria, tá? Vou colocar 60% para ser bem ponderada. 60% das questões de organofosforados e carbamatos vai ser justamente perguntando tratamento, tá? Então a gente vai lembrar sempre que a atropinização ou uso de atropina é o tratamento padrão para intoxicação tanto de organofosforados como de carbamato, beleza? O tratamento é esse. Agora, os organofosforados tem a opção também de, enquanto a atropina não resolve o problema, fazer a administração de pralidoximas. É uma oxima que ajuda a fazer um processo que a gente poderia chamar de reciclagem da enzima, tá? Então, não é que ele vai ser um antídoto, não, ele não é um antídoto, mas ele faz uma espécie de reciclagem dessa enzima, então amenizando o efeito do organofosforados. Isso só acontece para organofosforados, tá? Então, o uso da pralidoxima é só para organofosforados, carbamatos é só atropina, tá bom? Não esquece, atropinização. Uma outra questão clássica de organofosforados e carbamatos, mecanismo de ação, tá? Então, inibe acetil e butilcolinesterase, e aí forma irreversível ou reversível, dependendo aí do agente tóxico que a gente está tratando. Beleza? Então já falamos desses dois primeiros aí, vamos para os piretroides, ainda dentro de inseticidas. O piretroide é uma classe de inseticidas que age antagonizando o GABA. O GABA é o principal receptor inibitório do organismo humano. Então ele é responsável pelo sistema de freios do nosso organismo. Ele que vai ali puxar as rédeas da gente para a gente ter um funcionamento equilibrado. É aquele negócio, né? Você tá morrendo de raiva da pessoa, você quer matar a pessoa. Matar. Por que você não mata? Porque a gente tem, graças a Deus, o GABA, né? Para regular os nossos impulsos. Acontece que alguns medicamentos, algumas substâncias tóxicas, alguns inseticidas, no caso aqui, por exemplo, piretroide, atuam antagonizando esse GABA, ou seja, inibindo a inibição. Quando você inibe uma inibição, é como se você estragasse o freio. Imagina um carro aí que você estragou o freio de mão, né? O que esse carro, qual é o perigo dele? O perigo dele é, quando acelerar, nunca parar, tá? E é justamente isso que esse inseticida faz, tá? Então, ele vai antagonizar o GABA. Como? Ele vai antagonizar aumentando o tempo de abertura do canal de sódio. O GABA, ele é um receptor multimérico, né? Ele é composto por 5 subunidades, como se fosse gomos de... Eu falo mexerica, mas tem gente que fala tangerina, não sei como é que você prefere. Mas como se fosse gomos ali de mexerica com um poro central, tá? O fato é que esse canal, né, de influxo de íons, ele pode ser ali um canal... ele vai abrir e vai permitir a passagem de alguns íons. No caso aqui, a gente está falando especificamente do sódio, né? Então, o GABA, ele vai ficar inibido quando você tem um aumento do tempo de abertura do canal de sódio, tá? Professor, isso é muito, muito difícil lembrar na hora da prova, não tem jeito, não tem. É por isso que eu coloquei aqui no nosso mapa uma homenagem à minha filha primogênita, tá? Tá vendo que tá escrito aí, entre parênteses, Gabi derramou sal?
Piretroide, Gabi derramou sal. Você nunca mais vai esquecer esse mecanismo. Sabe por quê? Porque eu vou te contar como é que é minha filha. A minha filha, hoje ela tem 7 anos. Mas ela é uma pessoa muito educada. Não é mérito meu não, a menina já nasceu meio certinha. Ela já tem toda a natureza fácil de lidar, ela é toda doce, ela é toda gentil, enfim. E ela se cobra demais. A Gabi, ela não suporta fazer coisa errada, ela se culpa. E eu, inclusive, tenho que trabalhar isso nela, viu? Porque eu também tenho um pezinho aí nessa neura. Então, ela é muito assim. E sempre foi uma criança que nunca foi de quebrar nada, nunca foi de estragar nada. E quando ela, por acaso, né, sem querer, ela quebra alguma coisa, ela fica, assim, super se cobra, ela sofre e tal, enfim. Piretroides. O que você vai lembrar? Você vai lembrar de uma historinha que aconteceu com a Gabi quando a Gabi tinha mais ou menos uns 5 aninhos. Eu cheguei na cozinha e a Gabi, ela adora essas coisas de mesa posta. Ela põe a mesa em casa, tá? É toda trabalhada prendada. E aí, diferente da mãe dela, tá? Mas aí o fato é que a Gabriela foi tentar colocar a mesa e ela pegou o saleiro. E quando ela foi levar o saleiro pra lá, cheia de coisa na mão, ela derramou o sal. E eu cheguei bem nessa hora. Isso é verdade. Isso aconteceu mesmo, tá? Eu tô usando uma história real, baseada em fatos reais, pra fazer você lembrar esse mecanismo de ação aqui, hein? Valoriza isso daí. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei, a mesa tava linda, mas o sal tava todo no chão. E eu olhei pra ela e falei, Gabriela, o que você fez? Ela pirou, tadinha. Porque ela tava preparando uma surpresa, e na verdade ela acabou decepcionando e se decepcionando. Então ela ficou realmente pirada. Ela, mamãe, não sei o que, aquele drama e tal. Enfim, Gabi pirou. Gabi pirou porque derramou sal. Essa é a história, tá? Então, o que você vai lembrar dessa frase? Gabi derramou sal. Piretroide. Você vai lembrar que ela derramou sal. Lembra do nome do sal, nome químico? Cloreto de sódio. Cloreto de sódio. Então, a Gabi derramou sal, cloreto de sódio e pirou. Ficou pirada. Então, piretroides, o que eles fazem? Atuam antagonizando o GABA, aumentando o tempo de abertura de que canal? De sódio, tá? Então, piretroides, sódio. Gabi derramou sal. Você vai lembrar só disso, que aí e ficou pirada, né? Que aí você vai lembrar de piretroides e você vai associar ao sódio. Cloreto de sódio, sal. Combinado? Então, esse é o mecanismo de ação aí dos piretroides. Ótimo. Tratamento específico? Não temos, tá? E você percebe umas aspas coloridinhas aí na sequência, né, de tratamento. Então, significa que esses agentes tóxicos que nós estamos observando aí, que nós vamos estudar, né, ao longo desse bloco aí, eles não têm tratamento específico, portanto, o tratamento aí vai ser sintomático, tá? Então, o suporte ali aos sintomas que o paciente for apresentando na síndrome que ele está sofrendo. Beleza? Então, terceiro, inseticida riscado. Quarto, inseticidas organoclorados. Aqui, mais uma vez, uma estrutura orgânica, só que no lugar do fósforo a gente tem o cloro. E só essa diferença, ela faz uma baita diferença, né? Faz toda uma mudança ali no mecanismo de ação. Porque os organoclorados, eles vão alterar a sódio-potássio ATPase, uma enzima específica que também vai atuar no tempo de abertura do canal de sódio, tá? Então, também vão atuar a nível de GABA, beleza? Tratamento também sintomático. O 5, eu coloquei especificamente o nome de um princípio ativo de um dos principais repelentes utilizados para crianças, tá? Por que eu acho importante falar sobre esse DET, de etiltoluamina? Porque ele é um dos principais princípios ativos presentes nos repelentes no mercado brasileiro e que, apesar de ser indicado para criança, ele não é tão inofensivo assim. Ele tem uma ação tóxica, sim. Eu mesmo tenho mais uma história da Gabi, tadinha da Gabi, meu Deus. Mais uma história da Gabi pra te contar. Gabi tinha o quê? Ela nasceu em 2014, 2015, 2016, por ali, veio o Zika vírus e veio aquela neura toda de repelente. E eu, a minha cara, minha grife, comprei certinho o período de aplicação que estava no rótulo. Então, fui lá, olhei que a aplicação do repelente tinha que ser de 4 em 4 horas. Eu morava no 8º andar de um prédio, não tinha mosquito nenhum, mas eu aplicava de 4 em 4 horas na menina repelente. Inclusive, à noite. Pode ficar chocado. Eu sei que, resultado,
Ah, ela apareceu com a queimadura no lábio, aqui na parte de dentro aqui, né? Na região interna, vou falar mais bonitinho, né? Mais tecnicamente para você. Então, ela apareceu com a queimadura aqui. O que que eu pensei? Eu falei, gente, intoxicação. Retirei o repelente, parei de aplicar, a queimadura sumiu. Nunca esqueço disso. Isso é muito importante. Isso, inclusive, já caiu em prova discursiva do CESP. Só você olhar a prova da PGDF de 2021, você vai ver que a discursiva era toda sobre a formulação dos repelentes. E lá na resposta esperada tinha expressamente o nome DET para ser citado, tá bom? Então, é bastante importante. Apesar disso, ele não tem um mecanismo de ação definido. Então, pelo menos essa parte aí você não precisa se preocupar de estudar para a prova, tá? Tratamento é sintomático também, né? No caso aqui, né, do que aconteceu com a Gabi, foi só a interrupção ali das aplicações, já foi suficiente para resolver o problema, tá? Que mais? Neonicotinoides. São agonistas nicotínicos, ou seja, é uma substância que imita a nicotina e vai se ligar no receptor nicotínico, né? É um inseticida bom porque ele é específico para insetos, então ele tem um nível de toxicidade baixo, né, para seres humanos. E a gente encerra, então, o estudo dos inseticidas. A gente vem aqui para os herbicidas. Nós temos os 3 principais representantes de herbicidas, ou seja, aqui sim é o que a gente chama de agrotóxico, né? Então, a gente tem o paraquat. O paraquat, a gente vai lembrar de paraquedas, tá? E paraquedismo é um esporte radical, é ou não é? Sim, professora. Muito bem, participando, né? Então, é um esporte radical, paraquedas. Então, a gente vai lembrar que o mecanismo dele é o quê? Formar radicais livres. Olha que mnemônico mais legal de se lembrar. Lá na hora da prova você vai lembrar. Paraquat. Ah, a professora falou que é para lembrar de paraquedas. Mas por quê? Ah, porque é um esporte radical. O mecanismo forma radicais livres. Deixa eu dar um zoom, senão você vai brigar comigo falando que o material está ilegível, né? Tratamento desse também é sintomático. Qual é o problema desses radicais livres? O que ele faz na erva daninha? Vai provocar a lipoperoxidação, tá? Então, a peroxidação dos lipídios da parede celular vai estruturar toda a célula vegetal, tá bom? Segundo herbicida, glifosato. O glifosato, ele interfere na síntese proteica dos vegetais, tá? Mecanismo simples, tranquilo. Clorofenoxiácidos. Os clorofenoxiácidos são conhecidos como agentes desfoliantes. O que eles fazem? Ele é conhecido como agente laranja também. Se você colocar aí no site de busca, você vai ler sobre o agente laranja, vai ver que fez parte da história aí, da humanidade e tal, durante a guerra, enfim. O que ele faz? Ele provoca danos à membrana, transportadores, ele cria falsos mensageiros, ou seja, a planta pensa que tem energia, mas não tem. Então é a mesma coisa da pessoa que começou a construir, pensando que tinha dinheiro, mas não tinha. Chega uma hora que acontece? Para, né? Tem que parar, tá? Então, mais ou menos isso aí que acontece. Ela vai se preparando para todo o metabolismo, achando que tem energia, não tem energia, desfolhante. Beleza? Tratamento do clorofenoxiácido. Como é um ácido, qualquer agente tóxico ácido, um dos tratamentos é o quê? Alcalinização da urina, porque assim a gente mexe no equilíbrio, né, de agente tóxico polar e apolar, favorecendo a formação do polar, que vai se diluir na urina, vai embora, e vai impedir a reabsorção tubular durante esse processo. E nós temos aqui, para finalizar, né, os fungicidas, dietilcarbamatos, que inibem a LDH, né? Por exemplo, aí, alguns gases tóxicos, e os compostos de cobre, que provocam corrosão na mucosa. Deixa eu ver aqui. Tratamento para os compostos de cobre, agente quelante, tá? Raticidas, nós temos 2 tipos. Aqui tá quase que invisível mesmo, né? Nós temos os inorgânicos e os orgânicos. Os inorgânicos são aqueles raticidas fulminantes. Esse não tem alternativa, tá? Porque rapidamente ele causa a morte. Agora, os orgânicos, eles vão provocar sangramento. Eles têm ação anticoagulante, tá? Então, normalmente, como eles têm ação anticoagulante, normalmente a gente vai ter aí um tratamento baseado em administração de vitamina K, tá? Bom, aqui eu já tenho um outro quadro, que é um resumão, né? Acabei falando, comentando com você que eu começo a falar de metais, mas nem vai dar para falar. Eu vou encerrar esse bloco só apresentando aqui para você mais uma tabela, resumo,
com agentes domissanitários e plantas ornamentais. Só que aqui são os que mais caem em prova, tá? Então eu peguei do que a gente viu nos blocos anteriores, elenquei aqui e coloquei um comentário aberto, tá? Não necessariamente é o mecanismo, não necessariamente é o tratamento, não necessariamente é uma toxicocinética, é um comentário que eu achei importante para que você resolva melhor essas provas de concurso, tá bom? Nós temos aqui os detergentes, desinfetantes, agentes de limpeza, que são domissanitários, né, utilizados para a sanitização de domicílios, e nós temos aqui os inseticidas domésticos, piretroides, organofosforados, carbamatos, os raticidas domésticos, algumas plantas, né, as aráceas, os produtores de gastroenterites e as de efeito sistêmico. À frente aqui a gente tem alguns comentários. Por exemplo, para detergentes, o que a gente tem que lembrar? Que os detergentes normalmente vão trazer efeitos leves no trato gastrointestinal, tá? E que a ação emética, né, tecnicamente é nada mais, nada menos do que vomitar, reduz a absorção, tá? Só que assim, desculpa aí, só que assim, o que acontece? Essa ação emética, o vômito, ele não pode ser induzido em qualquer tipo de intoxicação, tá? Por exemplo, se eu tenho um agente tóxico que provoca lesão na descida do trato gastrointestinal, se eu provoco o vômito, ele vai causar lesão na volta também, tá? Então tem que ter muita cautela em relação a essa conduta, tá? Especificamente para detergente, ok, mas para outras substâncias aí pode ser que atrapalhe o processo. Desinfetantes, quais que a gente tem que lembrar? Que nós temos dicloro, amônia, pinho e fenóis, tá? Então tem essa diferença aí e normalmente as bancas elas gostam de fazer uma comparaçãozinha entre essas subclasses aí. Se for de cloro, se a formulação for à base de cloro, vai provocar dor, confusão mental, delírio, hipotensão e choque. Se a formulação é à base de amônia, vai provocar queimaduras intensas, convulsões. Se for à base de pinho, vai provocar irritação ocular, excitação. Se for à base de fenóis, vai provocar corrosão. E se for à base de formaldeído, vai provocar dor de cabeça, insuficiência renal, manifestações cutâneas e coma, tá? Agora, nós temos aqui os ácidos ou álcalis que são utilizados para limpeza. Isso a gente conhece muito, né? Limpeza de calçada, limpeza de piso, aquela limpeza mais pesada, tá? Então, nós temos ali, de caráter ácido, vai provocar necrose, vai provocar espasmo na glote, dor na boca e alguns efeitos sistêmicos. Se for álcali, vai provocar necrose também, saponificação de lipídios, porque aí a base, junto com a gordura presente na membrana, né, vai provocar essa saponificação e dores em geral. Não precisa preocupar com a letrinha pequenininha, você vai ter acesso aí ao material e também você pode acreditar em mim que eu tô lendo certinho, tá bom? Aqui nós temos um resuminho de piretroides, organofosforados e carbamatos. Eu não vou preocupar com esse resumo, porque eu já fiz ali uma explanação com você. Basicamente, eu listei aqui as manifestações clínicas que estão envolvidas na intoxicação de cada um desses agentes tóxicos, tá bom? Em relação às plantas, eu dei aqui alguns nomes comuns, né, nomes populares das plantas, e falei também do seu efeito, da manifestação clínica provocada por cada uma dessas plantas, tá bom? É basicamente isso, tá, que eu queria falar com vocês. Na verdade, eu queria começar a comentar já nesse bloco, mas eu não vou começar não, porque não vai dar tempo de concluir e vai confundir mais sua cabeça do que ajudar. Não tem por que a gente ter pressa, tá bom? Eu vou encerrar esse bloco, eu volto no próximo bloco, aí sim dando sequência falando de metais. Até mais, tchau, tchau.